Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é sobre o capítulo 13, a importância das bactérias. No capítulo anterior, eu disse que eu dividiria esse capítulo em duas partes, tá? Então, nós já vimos a primeira parte, que vem falando sobre, o reino Monera, e o reino Monera está incluindo aí quais seres? As bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias, tá? Nós já vimos, tá? Como elas se reproduzem, como é a sua nutrição e também vimos que elas estão também presentes em nosso corpo, tá? E hoje nós vamos ver a importância delas, tá? Bom, você sabe quantas bactérias existem no seu corpo? Acho que não, né? Ou será que sabe? Bom, o corpo humano tem mais bactérias do que células próprias. Em 2016, cientistas concluíram que uma pessoa de 20 a 30 anos, medindo 1,70 m e com 70 quilos, abriga cerca de 39 trilhões de bactérias, tá? E possui cerca de 30 trilhões de células, tá? Então, aí, através desse estudo, hoje nós sabemos, tá, que existem muitas bilhões, trilhões de bactérias em nosso corpo, tá? Bom, as bactérias habitam uma ampla variedade de locais. Então, na natureza, são decompositoras da matéria orgânica, pois desenvolvem nutrientes para o solo e participam da transformação do nitrogênio atmosférico das plantas. Assim, essas bactérias realizam a fertilização do solo. Bom, e também as bactérias podem viver de forma harmoniosa com outros seres vivos, tá? Que é chamado de simbiose, como as bactérias que vivem em nosso intestino e auxiliam na digestão dos alimentos. Há também, tá? As que vivem na nossa pele e na boca, principalmente nas axilas, na virilha, atrás das orelhas, no meio dos dedos e nos órgãos genitais, que se proliferam muito rapidamente se não mantivermos a higiene adequada, causando odores característicos. Por isso que é tão importante a gente sempre estar lavando as mãos, escovando os dentes e também tomando banho, tá? Porque essas bactérias, se elas ficarem muito tempo na nossa pele se proliferando, tá? Elas causam odores, tá? Um cheirinho, né, desagradável. Então, por isso a gente tem que estar sempre aqui, lavando nossas mãos, tá? Escovando os dentes e tomando banho, tá? Bom, as bactérias são muito estudadas por cientistas pelo seu grande potencial de contribuir com a qualidade de vida da humanidade. São muito utilizadas pela indústria alimentícia para a produção de iogurte e leite fermentado, tá? Então, como vocês estão vendo aí, eu coloquei a imagem, tá? De um leite fermentado muito conhecido, né? O Yakult. E que no rótulo, né? Aí tá escrito aí, tá? Lactobacilos vivos, tá? Que isso? São bactérias, tá? Que estão presentes não só, né, no Yakult, tem outras marcas, né, também de leite fermentado, e que são bactérias benéficas, tá? Eles vão trazer somente benefícios, tá? Não são bactérias que causam doenças, vão causar algum tipo de problema, não, tá? São bactérias que vão auxiliar no nosso intestino, tá bom? Então, além, tá? Eu dei aí como exemplo, né, o leite fermentado e o iogurte. Na engenharia genética também, elas são estudadas para a produção de organismos geneticamente modificados. Então, na medicina, na indústria farmacêutica, ela também é estudada e pesquisada, tá? Por quê? Porque ela é usada para a produção de vacinas, hormônio, insulina para o controle, né, das pessoas que têm o diabetes, tá? E precisam fazer o uso da insulina. O Botox, tá? Que alguém já deve ter ouvido falar, mas não é o Botox que eu tô dizendo aqui em relação
ao produto para passar no cabelo não, tá? É a toxina que paralisa os músculos, é o Botox que é injetável, tá? Que as pessoas utilizam, tá? Principalmente, né, no caso, vou dizer aqui do rosto, tá? Para poder evitar o envelhecimento tardio, tá bom? Então, as bactérias também, né? Eu só disse agora coisas boas relacionadas a bactérias, mas elas também são conhecidas, né, por causarem doenças. Sim, tem aquelas que vão causar doenças, tá? E nós vamos conhecer, tá, alguns nomes de algumas doenças que as bactérias, tá, são as causadoras. Então vamos lá. Elas podem ser transmitidas de diversas formas, tá? Pode ser por gotas de saliva, sangue, sêmen, pus, contato direto, ingestão de água ou alimentos contaminados, contato com superfícies ou água contaminadas e por contágio sexual, tá? Essa parte aí do sêmen é isso, né? Se a pessoa tiver alguma doença, tá, bacteriana, através do ato sexual, vai ser contagioso para outra pessoa que talvez nem tenha nenhum tipo de doença, tá? Infelizmente pode acontecer por ingestão de água, alimentos contaminados, tá? Então por isso que é muito importante a gente beber água só filtrada ou fervida, tá? Alimentos como fruta, legumes, verduras, enfim, elas têm que ser bem higienizadas, tá? Para poder evitar a contaminação por bactérias, tá bom? Então aí nós temos que ter alguns cuidados para evitar esses tipos de doença, tá? Bom, muitas doenças causadas por bactérias podem ser prevenidas com vacinas. Existem vacinas para algumas doenças? Sim, existe. Tem também através de remédios que são conhecidos como antibióticos, medicamentos, né? Esses tipos de medicamentos vão ser o quê? Tanto a vacina quanto o antibiótico, né? Que é o remédio. Vão ser, né? Produzidos e são produzidos na indústria farmacêutica para poder fazer o quê? Combater, no caso, as doenças bacterianas, tá? E quais são as principais doenças, tá? Eu vou citar algumas aqui. Bom, nós temos aí a tuberculose, a hanseníase. Eu coloquei até uma imagem, né, de uma pessoa com hanseníase, que também é conhecida como lepra, tá? Nós temos também a meningite, o tétano, a leptospirose, a cólera, clamídia, gonorreia, sífilis, botulismo, pneumonia bacteriana e acne. Então, nós temos algumas aí, tá? A tuberculose já dizimou muitas pessoas já morreram, tá? Há muitos anos atrás, porque até então não tinha um tratamento, uma cura para a tuberculose, mas hoje em dia tem. Se a pessoa fizer um tratamento correto, ela fica livre dessa bactéria, tá? Ela fica principalmente alojada aí nos pulmões, tá? Temos também a leptospirose, que é uma doença que vem, né, que é transmitida através da urina do rato. O tétano também é um tipo de bactéria que as pessoas também têm que ter cuidado, tá? Principalmente quando a gente, né, se alguém aí já teve uma perfuração, ou com prego enferrujado, né, ou sofreu algum acidente, né, você chega no hospital, o médico recomenda você tomar o quê? A vacina do tétano, tá? É uma bactéria perigosa também que leva à morte. Nós temos também a cólera, que também já dizimou muitas pessoas há muitos anos atrás, tá? É uma bactéria perigosíssima. Nós temos também a gonorreia e a sífilis. A gonorreia e a sífilis são bactérias, né? São doenças causadas por bactérias, que são doenças sexualmente transmissíveis, tá? São infecções sexualmente transmissíveis, tá? Que a pessoa acaba, né, contraindo tanto a gonorreia quanto a sífilis através do ato sexual, tá? Sem, claro, né, o uso da camisinha, tá bom? Entre outros, né? A pneumonia bacteriana, né, também que é bem conhecida, enfim, tá? Esses aí são algumas das doenças causadas por bactérias. Bom, como eu disse para vocês, há muitos e muitos anos atrás nós não tínhamos, né, essa medicina tão avançada, tá? Então muitas pessoas morriam, tá, de doenças bacterianas, não só bacterianas, tá? Outras também. E na época, tá,
químico francês, que é chamado de Louis Pasteur, nascido em 1822, revolucionou os métodos de combate às infecções, pois suas descobertas científicas causaram grandes mudanças na medicina. Ele descobriu que as doenças infecciosas são causadas por micro-organismos, tá? Então, gente, na época isso foi um achado, tá? Uma descoberta, nossa, maravilhosa. Por quê? Porque até então ninguém ainda tinha descoberto, tá? E aí ele foi pesquisando, tá? E através das suas pesquisas, ele conseguiu descobrir 3 bactérias responsáveis por doença nos humanos, que é conhecido como o Staphylococcus, o Streptococcus e o Pneumococcus, os quais são as principais causadoras, tá, de infecções na garganta, na orelha, na pele e no sistema urinário, além de causarem pneumonia e outras infecções, tá? Então, através aí, tá, dos seus estudos, ele foi descobrindo, tá, esses tipos de bactérias e que são causadoras e causam doenças, o que? Nos seres humanos. Bom, então, Pasteur desenvolveu formas de combater esses micróbios. Então, uma vez que ele descobriu que são os micro-organismos que causam essas doenças, tá? No ser humano, o que ele fez? Bom, eu tenho que desenvolver, né, alguma coisa para poder combater esses micróbios. Então, quais foram? Ele descobriu, tá? A desinfecção, a asepsia, a esterilização e a pasteurização. Cada uma dessas etapas é, na verdade, uma forma de matar bactérias e ajudar na prevenção de contaminações e infecções nas cirurgias e na conservação de alimentos. Então, eu coloquei até essa imagem aí dos médicos, né, fazendo a higienização das mãos, lavando. Por quê? Porque há muitos anos atrás, infelizmente, tá, os médicos não faziam isso. Tá? Eles não lavavam as mãos, enfim. Então, isso aí causava mortes de muitas pessoas, tá? Durante as cirurgias. Por quê? Porque não tinha essa parte aí de lavar, né? De se precaver antes, né? Das cirurgias. Então, ele foi descobrindo, estudando. E ele descobriu também uma outra coisa, tá? Que é o quê? A pasteurização. É uma outra forma de combater infecções por bactérias, tá? Então, ela é utilizada para esterilizar alimentos, principalmente derivados do leite, conservas, bebidas, vinagres e sucos industrializados. Então, o que é isso? O que é pasteurização? Consiste em aumentar a temperatura do produto até 100 graus Celsius. Então, o produto, seja ele o leite, vinagre, sucos, enfim, esse produto vai ser levado, tá, a 100 graus Celsius. Então, ele vai ficar o quê? Super quente, certo? De modo a matar todos os micro-organismos contaminantes presentes nele. E logo em seguida baixar essa temperatura rapidamente. Então, automaticamente, eles elevam a temperatura a 100 graus Celsius, então fica o quê? Extremamente quente. E depois, automaticamente, eles vão e abaixam essa temperatura, tá? Então, né, nesse tipo de formato que é chamado de pasteurização, consegue eliminar, tá, os micro-organismos. Deu para entender? Bom, outra forma também de combater algumas doenças causadas por bactérias é o uso de antibióticos, tá? Que são os remédios que são vendidos na farmácia e também que eles só são vendidos através do quê? Da receita médica, tá? Somente com a prescrição do médico. Mas se esses medicamentos não forem tomados da maneira correta, podem surgir as superbactérias. O que é isso? Isso acontece quando os antibióticos têm seu uso interrompido ou são usados em excesso, provocando a seleção das bactérias resistentes a eles. Essas bactérias se reproduzem, gerando outras que também são resistentes. Assim, a pessoa doente pode voltar a ter infecções bacterianas cada vez mais frequentes e severas, difíceis de tratar. Esses remédios devem ser vendidos apenas com receita médica e tomados de forma adequada, conforme a indicação do médico. Então, se a pessoa tomar o antibiótico de qualquer forma, o que vai acontecer? As bactérias vão ali se proliferando e acaba que o remédio não faz mais efeito, tá? Então, elas ficam resistentes, tá, ao remédio. Então, o certo é você, quando
estiver aí doente, vá até o médico vai passar e você tem que tomar o quê? No horário correto que o médico passou, tá? E na dosagem correta, tá? Somente, tá? Tome o antibiótico com a indicação do médico, tá bom? Bom, você sabia que o iogurte é um alimento que ajuda a regular o funcionamento do intestino? Lembra quando eu falei dos lactobacilos vivos, tá? Que as bactérias são utilizadas no iogurte e no leite fermentado e que elas só trazem o quê? Benefícios ao nosso intestino? Pois é. Mas por que isso? Bom, para que o leite se transforme em iogurte, tá? Porque o leite lá, nós já vimos, né? Ele é bem líquido, mas aí quando a gente toma esse iogurte, né? Seja integral, seja, né, com outros sabores, ele fica com aquela consistência, né? Boa, né? Grossinha. Bom, quem entra em ação são as bactérias benéficas chamadas lactobacilos. Elas se reproduzem quando a temperatura é adequada, em torno de 40 graus Celsius, e quando o alimento é disponível. Mas do que elas se alimentam? O que essas bactérias vão estar ali? Elas vão se alimentar do quê? Elas vão se alimentar do açúcar presente no leite, que é a lactose. Elas absorvem essa substância para se nutrir e eliminam o ácido lático, que faz o iogurte ter um gosto azedo com o passar do tempo. Bom, quer dizer que quando comemos iogurte estamos comendo bactérias também? É, isso mesmo, tá? Quando ingerimos as bactérias do iogurte, elas atuam em nosso intestino deixando mais ácido, o que impede a reprodução de bactérias prejudiciais à nossa digestão. Além disso, as bactérias do iogurte facilitam a absorção de nutrientes em nosso intestino, ajudando também na formação das fezes. Por isso, esse alimento é chamado de probiótico, composto por micro-organismos vivos capazes de melhorar o funcionamento do nosso intestino. Eu coloquei essa imagem do Activia, mas todos os iogurtes têm, querendo ou não, tá, essa função, ele é probiótico. Tá? Mas como aí na embalagem me falando, ó, probióticos naturais, tá? Agora nós já sabemos que esse probiótico quer dizer o quê? Que são micro-organismos vivos que vão melhorar, tá? O funcionamento do nosso intestino, tá bom? Bom, então foi isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar na plataforma. Vou deixar os exercícios e as atividades que vocês têm que fazer da apostila, tá? Qualquer dúvida, é só deixar lá um recadinho pra mim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.